Deixa eu fazer uma pergunta para você que é mãe. Quem é a mãe do seu filho? E essa mesma pergunta eu faço para você que é pai. Quem é o pai do seu filho? Você consegue responder essas duas perguntas? Então roda a vinheta aí porque hoje nós vamos falar sobre uma interferência ridícula do Estado em cima de você que é pai e mãe. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e para você que já me conhece, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse negócio do deputado que quer criminalizar os jogos violentos. Eu até entrei aqui no site, acho que é o Olhar Digital. Vamos ver aqui. Sim, o Olhar Digital aqui, ó. O projeto de lei do deputado Júnior Bozella, do PSL, prevê a proibição de desenvolvimento e distribuição de jogos considerados violentos em todo o país. Tenha santa paciência, né, mano? Eu tenho 39 anos e eu lembro como se fosse hoje o dia em que os meninos lá na escola onde eu estudava, lá no República do Paraguai, chegaram e disseram assim: mano, você precisa ver o jogo que chegou no fliperama. Sabe que jogo era? Mortal Kombat. Hoje o pessoal fica todo empolgado, nossa, vai sair o novo Mortal Kombat, ele faz isso, ele faz aquilo, mas, meu, quando o Mortal Kombat saiu, entendeu? Foi uma espécie de revolução dos games. Porque, tipo assim, você tinha bonequinhos, você tinha os personagens que pareciam mais desenho animado, tipo, quem jogava Street Fighter 2 sabe disso. Parecia real, mas você olhava e parecia sei lá, um desenho animado. Mas no momento em que criaram Mortal Kombat, era como se fosse uma pessoa de verdade lutando. Certo que um pouco antes tinham criado Super Pitfall, acho que era o nome, ou é Fight Pitfall, não lembro o nome, mas era muito meia boca. Mortal Kombat era maravilhoso. Eu jogo Mortal Kombat até hoje, o 1, pra mim é o melhor de todos até hoje. E na minha opinião, quem tem que dizer se o jogo é violento ou não é, e se meu filho pode jogar ou não, sou eu. Aí vocês devem estar pensando assim: ah, negão, você proíbe o Jamal de certos conteúdos? É lógico que eu proíbo. Meu filho não assiste Lucas Neto, meu filho não assiste Felipe Neto, meu filho não assiste a grande maioria desses youtubers que nada mais são do que cópias desses dois, entendeu? Tem vários. Se você pôr no em alta, deve ter uns 10 desses aí, vocês vão entender do que eu tô falando. Todo conteúdo que o Jamal ou a Alana assiste, ele tem que passar pelo meu crivo da Cleide. A gente olha um por um, fala: ó, isso aqui você pode assistir, isso aqui não pode. E se eu pegar assistindo é castigo, pronto, acabou. Sabe por que isso? Porque é meu filho. Eu até falei isso em outro vídeo outro dia, porque o pai que ama o seu filho, ele tem que saber dizer não. Ele tem que saber dizer não e ele tem, porque senão o filho fica abobalhado. Eu vou contar uma outra história também, eu contei até no ao vivo, acho que foi ontem, eu fiz um ao vivo e contei essa história. Que teve um inscrito que perguntou a minha opinião sobre essa coisa dos jogos violentos. Quando lançaram o GTA V, na verdade eu não cheguei a jogar o 2, eu sei que eu joguei um pouco do Sandrias, que foi quando eu dei o PlayStation pro meu filho mais velho, o Kaique, e depois a gente acabou nem jogando mais videogame aqui, porque como o Kaique não morava comigo, eu jogava videogame só a cada 15 dias, quando o Kaique vinha até aqui, e olha lá, ou então quando ele vinha de semana, e a gente na maioria das vezes jogava futebol. E também eu achei o Sandrias meio ruinzinho, não curti muito o GTA. Mas aí quando eu comprei o Xbox, né, o 360, aí o Kaique chegou, o Kaique foi lá e comprou o GTA V e falou assim: pai, eu só precisa jogar esse jogo. O Kaique tinha, isso acho que tem uns 5 anos, o Kaique tinha 13 anos. O Jamal tinha 5, entendeu? Aí meu Deus, aquilo abriu o meu mundo. E eu comecei a jogar junto com meu filho de 13 anos, entendeu? E a regra aqui é muito simples. Kaique, você entende como funciona esse jogo? Entendo, pai. Sei lá, o cara tem que matar o outro, o cara tem que roubar o carro, tem que cumprir as missões e não sei o que. Kaique, você entende que isso daqui é só o jogo e isso daqui é como se você estivesse assistindo um filme, certo? Certo, pai, tranquilo. Porque se eu percebo no Kaique, isso porque o Kaique já tinha 13, se eu percebo no Kaique que aquilo tá gerando nele um gosto, além do gosto de só jogar o jogo, eu corto. Eu simplesmente digo: ó, não quero mais você jogando isso. Eu lembro que na época que eu dei o PlayStation pra ele, ele era mais novo, ele tinha uns 8, 10 anos por aí. A mãe dele me ligou um dia para falar que ele estava jogando um jogo que era muito violento e que um jogo que falava de deuses e uns deuses não sei da onde, e também porque, como ela é crente, né, ela me ligou: não, porque você tem que falar com seu filho,
porque ele fica jogando esse jogo e o jogo o cara mata os deuses e não sei o que. God of War. Agora, como eu chego no meu filho e digo, você não vai jogar God of War? Foi a mesma conversa. Sentei e falei assim, Kaique, você entende que isso é só um jogo. É como se você estivesse assistindo um filme ou como se você estivesse lendo um gibi. Aquilo não existe. Então você não pode idolatrar aquela situação. Entendeu? Entendi, pai. Nisso, Jamal, quando chegou o GTA V, eu jogava todo dia praticamente, e nos meus finais de semana eu salvei GTA V umas 20 vezes, mano, porque eu voltava o jogo todo de novo. E aí o Jamal vivia pedindo, pai, posso jogar? Pai, posso jogar? A Cleide não deixava. Isso o Jamal já estava com 6 anos já. Até o dia que eu falei assim, ó, Jamal, você pode jogar. E num dos salvamentos do Kaique, né, na conta do Kaique, ele já tinha salvo tudo, então o personagem estava rico. Aí eu falei assim, ó, ensina o seu irmão a comprar os carros. Falei, ó, Jamal, você pode jogar, ele já conseguia mexer os bonequinhos e tal, mas é o seguinte, você não pode roubar os carros, você não pode bater em ninguém na rua, e se você estiver dirigindo, eu quero que você obedeça a todos os sinais. Olha que louco isso. E ele fez. O Jamal não podia bater em ninguém na rua, aleatoriamente, sabe? No GTA você pode fazer isso. O Jamal não podia mexer com arma, não podia escolher arma nenhuma, e se ele quisesse um carro, ele tinha que comprar. Porque o Kaique deixou no jeito lá, ensinou ele. Tanto que o Jamal tinha uns 20 carros, ele customizava os carros, ele fazia um monte de coisa. E ele andava de boa na rua, ele não podia atropelar ninguém. Aí um dia eu peguei ele atropelando alguém, briguei com ele. Falei, você tá louco? Ah, pai, mas não é a pai. Se eu disse que não pode, não pode. Aí o Jamal foi crescendo, tal, foi pegando entendimento das coisas e a regra foi a mesma. Ó, Jamal, se você tiver em missão e tudo, tudo bem. Firmeza, mas se você estiver jogando normal, não quero você achando que você tá dentro do jogo. Porque quem já jogou GTA V sabe que parece muito real. Tem horas em que eu já sonhei diversas vezes que eu tava no jogo. E em todas elas eu era o Trevor, porque é o meu personagem preferido. E eu conversava muito com o Jamal sobre isso. Assim como quando ele joga Assassin's Creed, entendeu? Assim como ele joga qualquer outro tipo de jogo. Você tem que ter essa conversa porque você é o pai desse moleque ou dessa menina. Essa é a conversa que você tem que ter, que eu sempre digo. Essa conversa não pode ser dita pelo Júnior Bozella, do PSL. Sabe qual que é o PSL? Aquele partido daquela galera que dizia que era conservadora. Conservadora? Eu fico muito triste de ter que ver esse tipo de notícia porque a gente veio de uma criação que não era assim, mano. Entendeu? A gente veio de uma criação de que a gente podia jogar o que a gente quisesse, a gente podia assistir o que a gente quisesse e a gente era inteligente o suficiente para entender que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Lógico que sempre tinha aquele adulto que dizia que a gente ia estragar que a gente ia estragar a televisão ou que esse gibi que você está lendo é muito, como é que se diz? É muito violento. Por exemplo, eu tinha a coleção da Piada Mortal. Eu não deixei o Jamal ler, ele queria porque queria ler. Eu não deixei, achei que ele era muito novo, porque eu também digo para ele, ó, Jamal, você ainda não tem maturidade para fazer isso. Lembra que uma vez eu falei que o Jamal vai passando por ciclos, ó, agora você tem maturidade para fazer isso, agora você não tem. E nessa época ele não tinha. E eu falei para ele, falei, ó, Jamal, eu não quero porque você não tem maturidade. Quando ele já teve maturidade, eu deixei ele ler a Piada Mortal. E ainda fiz ele me explicar para ver se ele entendeu o que estava rolando ali, porque é um gibi pesado, tá ligado? Então se você não... Por exemplo, a gente assistiu Deadpool, foi só eu e o Jamal, Deadpool 1. As cenas de sexo eu tampei a cara dele. Parece ridículo, de repente você tá falando assim, nossa, negão, que ridículo você. Não, não sou ridículo. Eu não quero meu filho, por enquanto, vendo nada pornô, nem nada que remeta ao pornô. E tudo tem a hora, ele vai ter a hora de tá vendo essas coisas, de estar mexendo com esse tipo de coisa. Eu não quero que isso seja adiantado. Então, certas, por exemplo, tem uma série que eu assisto aqui na Netflix, que agora eu não vou lembrar o nome, que é o é uma série, é um tipo um desenho animado meio pornográfico, eu já não deixo o Jamal assistir comigo. Então quando eu começo a assistir e vejo que ele tá esticando o pescoço pra ver, eu já falo, ó, vai pro seu quarto assistir outra coisa aí, vai assistir qualquer coisa aí. Mas não assiste comigo. Se o filme que eu tô assistindo é violentão demais, é o mesmo esquema. Mas não violentão do tipo Deadpool, porque até o violentão do tipo Deadpool é uma violência meio cartunesca, sabe? Meio papaléguas. É que tem coisas que você assiste, muitas coisas que fica real demais. Esse tipo de coisa eu já não quero que o Jamal assista esse conteúdo.
Não que ele nunca vá assistir, não, porque não é a hora, ele só tem 10 anos. Com 10 anos ele tem que assistir aquilo que diz a idade dele. Ou se eu achar que já está na hora, eu tenho que ter essa conversa com ele. Entendeu? Então, vamos prestar bem atenção, porque se depender do Estado, ele vai querer mandar no seu filho. Eu sou a favor do Estado mínimo, mas tem horas em que eu tenho que concordar com o Rafael de Ideias Radicais, que, meu, um deputado que se preza esse tipo de besteira, ele está praticamente dizendo que eu sou um idiota e que eu não sei criar meu filho. Entendeu? Então vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. É assim que eu crio os meus filhos. Então, vira e mexe, vocês pedem pra eu explicar como funciona essa conversa que eu tenho entre eles. A conversa é muito simples. Se eu disser não, é não. Se eu disser sim, é sim. Entendeu? É simples assim. Então é isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.